gente, o meu tema, eu não vou agradecer, porque senão tenho que poupar o tempo, né? Mas, Sentinela da Esperança em tempo de travessia, na perspectiva, portanto, bíblica, porque não vai. Ok. Então, sentinela, como você já sabe, a gente já ouviu tanto falar aqui, é aquela pessoa que sente, percebe, alguém que está atento, vigilante, observando e controlando a realidade para que o inimigo não chegue e pegue o povo desprevenido. Então, ele expressa essa capacidade de perceber o ambiente ao redor e alertar, né, sobre os perigos. Também como... no hebraico, gente, nós temos aí duas raízes, né? Uma é prescrutar, outra é espiar, e a mesma raiz é recobrir, né? São mesmas raízes, né? Nós temos aí a palavra tessefá, e em grego é interessante porque é a palavra skopos, ou seja, a finalidade. E a tradução, portanto, da raiz hebraica. Então, é um ser humano com um alvo preciso, ou seja, com um alvo específico. Aquele que tem uma meta, um alvo, aquele que tem uma finalidade clara. E nosso alvo, nós dizemos que é a esperança. Então, o Joaquim Moll, né, quero dizer que esperança também na Bíblia significa esticar algo em direção a, né, por incrível que pareça, né, no poema que ele apresentava. Também sentinela como aquela pessoa que vive durante a noite, que vigia a noite, protegendo as pessoas, atento para saber de onde vem o inimigo, e aquele que antecipa a aurora. Bem, nós tínhamos pensado 3 textos, tá? Vou falar toda a caminhada para vocês sentirem o drama comigo. O primeiro era Isaías 21, 11 e 12. Sentinela, em que ponto está a noite nessa ansiedade em sair das dificuldades, do exílio, da provação, um povo que espera a libertação. Segundo seria Ezequiel 3,7 ou 33,7, que é a missão profética de Isaías, que seria essa consciência da sua responsabilidade, missão em anunciar o perigo que se aproxima e ajudar o povo para enfrentá-lo. Bem, aí no final nós decidimos, seria Romanos 5, né, com o Papa Francisco, com o tema da esperança que não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Mas, gente, lá vem a irmã Eliane, né, da CLAR, cadê minha figurinha? Que veio da CLAR, e aí... veio com Nicodemos. Eu quase tive um choque, né? Irmã Sueli ria da minha desgraça, né, na reunião. Aí veio com essa figura de Nicodemos. Eu falei, gente, mas tem tanta figura na Bíblia, eu vou escolher justo Nicodemos. Eu podia ser um outro. Mas, gente, eu acabei me apaixonando por Nicodemos. E nós vamos ver, né, a vida religiosa como essa ícone da vida religiosa com Nicodemos. Bem, Nicodemos, gente, aparece 3 vezes na Bíblia, né, no processo de discipulado, como sentinela da esperança. Como nós sabemos, os personagens da Bíblia, eles sintetizam, então, a realidade da comunidade. Nós estamos falando aí do ano 90, do ano 100, com grandes desafios. Nós temos a guerra judaica, a destruição, a morte dos apóstolos e a morte dos fundadores e fundadoras das comunidades, seja comunidades paulinas, seja as comunidades vindas do período apostólico. Bem, aí nós vamos ter conflitos internos e externos, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Visões deturbadas do messianismo de Jesus, ou seja, perda da sua humanidade, da divindade, perigo de perseguição, cansaço diante dos fracassos. E aí surge a pergunta, vale a pena continuar no segmento? Como reler os sinais de Jesus crucificado e ressuscitado na comunidade?
E aí o evangelista João, ele vai tentar dar resposta a essas realidades, oferecendo então um caminho cristão diante das dificuldades para construir novas relações, novos espaços de fé e traçar um itinerário de busca e encontro com Jesus. Então, João, ele não segue o messianismo davídico, ele segue o messianismo profético, e a gente pensa que ele está mais ligado a Samaria e não à Judéia, né? Isso é interessante para nós. Bem, Nicodemos 3, de 1 a 21, ele está localizado justamente entre as bodas de Caná, né, onde nós temos aí a grande aliança com Jesus Cristo, a nova aliança, e está localizado no gesto profético da questão da expulsão dos vendedores do templo. Então, um resgata a aliança e outro resgata a Shekhinah, ou seja, a presença de Deus não está no templo, mas está na pessoa de Jesus Cristo. E aí termina com a festa da Páscoa, onde muitos vão acreditar em Jesus por causa do sinal, e pela primeira vez Jesus diz o seguinte, que ele não acredita no seguimento dessas pessoas, porque ele conhecia o coração delas e sabia que elas estavam acreditando não no messianismo de Jesus, mas nos sinais que viram. Isso é uma raridade, Jesus não acreditar naqueles que acreditam nele. E aí nós vamos ter Nicodemos diante desses acontecimentos, que vai durante a noite até Jesus. Bem, a noite, gente, para Páscoa, que nós estamos na realidade de Páscoa, é muito interessante, né? Porque nós recordamos na Páscoa 4 noites. Né? A noite da criação, a noite da morte de Isaac, da travessia do Êxodo, e recordamos a noite que virá o Messias. Mas a noite de Nicodemos é uma noite de ambiguidade, né? Representa esse estado de consciência entorpecido. Ou seja, Nicodemos não deseja se comprometer com a novidade do reino, não se comprometer com Jesus. E aí vem o que é o pecado contra a esperança, que é o medo. Né? O contrário de esperança não é desespero, é medo. E aí, como reler nossas noites também nesse tempo de travessia? Bem, aí nós temos os pecados contra a esperança de Nicodemos. Primeiro, ele se fixa no passado, naquilo que ele conhece. Ele tem medo de mudar, de renascer. O medo sufoca qualquer amplidão, qualquer perspectiva, estreitando e bloqueando a visão. Então, ele tem medo do outro, tem medo de si mesmo, ou seja, medo de falhar, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de perder o que ele já conquistou por tantos anos, medo de sua estrutura, de tirar sua estrutura mental e mudar. E aí vem a desconfiança, a solidão e o isolamento. Né? Ele vem só para falar com Jesus à noite. Quem é Nicodemos? Bem, Nicodemos, ele deseja encontrar com Jesus, mas por causa dos sinais, por curiosidade. Ele é um mestre, é um rabi, ele é idoso, ele é velho, né, como diz o nosso bispo. Ele tem uma reputação a preservar, tem certas prerrogativas e deveres externos para salvaguardar. Ele é um fariseu, chefe dos fariseus, está no sinédrio. E por isso ele é todo cheio de dedos, né? Ou seja, ele é bem cauteloso. É difícil fazer a travessia até a luz. Assim permanece na penumbra, no seguro, no cômodo, no garantido. No sempre foi assim, e para ele é melhor continuar assim. Mas algo incomoda, ou seja, a ação de Jesus. E aí nós vamos ter, ele tenta reduzir Jesus a uma doutrina, então ele se fixa começando, nós sabemos que quem faz sinais vem da parte de Deus. E aí Jesus, então, fala para ele, né, ele vem com todo isso, ele não faz uma pergunta, porque, bem, ele é o mestre, né? Ele já vem com o sabemos logo de frente. E aí Jesus, então, fala para ele, numa palavra bastante ambígua em grego, que é necessário nascer de novo, ou a mesma coisa, nascer do alto. Bem, aí ele pergunta o seguinte, como alguém pode, né? Já aí saiu do sabemos e aí vem para o pode. Como alguém pode nascer de novo sendo velho?
E aí vem a pedagogia de Jesus, né? Porque Jesus poderia ter um argumento de como morrer bem, não é verdade? Né? Como envelhecer bem, a arte de envelhecer, né? Como morrer, né? A arte de morrer bem. Mas Jesus vem com o renascer, né? Muda completamente a ótica. Né? A gente fala tanto de envelhecimento, né? E aí temos a arte de envelhecer, a arte de morrer, né? Como morrer nossas estruturas com arte. Né? Mas aí ele fala em renascer. E nascer de onde? Da água e do Espírito, ou seja, voltar às fontes, que é o batismo. Pode mudar? E aí o versículo 6 é muito interessante. Ele diz: o que nasce da carne de Jesus é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós somos unidas e unidos na divindade de Deus que corre em nós. Jesus não fala que nós somos o templo onde habita o Espírito. Ele fala que nós somos Espírito. Ou seja, essa divindade que percorre todo o nosso ser. Essa divindade que é esse chamado, portanto, de refundar a vida divina em nós. Ou seja, essa seiva divina em cada um de nós. E aí, Jesus vem falar do Espírito Santo novamente com ambiguidade, que pode ser espírito, como pode ser vento. E ele fala que o Espírito Santo é livre e ele cria comunhão, mas ele é sempre excesso, sempre sopra no absurdo. Né? Vocês têm que ver que a criação nasce do sopro do Espírito no caos. E ele fala, então, que o Espírito Santo sopra onde quer, para quem quer, no horário que quer e do jeito que quer. Ou seja, o Espírito Santo não segue a nossa agenda, né? Na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e no momento que a gente preparou para ele falar alguma coisa para nós. E aí nós vamos ter uma relação muito forte entre o Espírito e a esperança, e ambos se dá no nós. E tem, pode passar, uma frase, né, desse autor que está aí embaixo, que diz o seguinte: o Espírito Santo está na perseverança na oração que nunca atingiu a consolação, no devotamento fraterno a uma pessoa cujo temperamento por nós mesmos não conseguiríamos suportar, na constância numa fé assaltada por muitas dúvidas, na paciência no sofrimento que nos trouxe grandes revoltas, no escancaramento de uma escritura que está velada, no prazer de uma companhia que, sem o Espírito, nos deixaria indiferente. Tudo aquilo que não éramos, nem tínhamos coragem e agora somos capazes de dizer e fazer, esses modos inabituais de viver, tudo que foi possível em nós e entre nós mudar, essa novidade que sem o poder nosso vimos acontecer, eis a obra do Espírito. Pode mudar, amiga. Bem, e aí vem Nicodemos de novo, né? Como pode isso acontecer? Temos aí 2 pode. E aí Jesus é bem irônico. Ele fala: mas tu és mestre em Israel e não sabe isso? Né? Você pode aí colocar também o seu título, né? Tu és, sei lá, Paulina, né? Doutor em teologia e Bíblia, né? Ou tu és, sei lá, franciscano, né? Eu não vou aumentar os negócios aí, mas você pode colocar aí o seu título. E aí ele diz, Jesus: nós sabemos e testemunhamos. É diferente de Nicodemos, que só sabe. Jesus diz: nós sabemos e testemunhamos. Se falamos das coisas da terra e não credes, como crereis se vos falasse das coisas do céu? E aí ele fala que ninguém subiu ao céu. Né? A gente tem tanta manifestação de gente, né, que sobe ao céu, que vê o 7º céu, o 3º céu. Né? Jesus diz: não, ninguém subiu ao céu. Mas aquele que já estava lá resolveu descer. E aí nos mostra a lógica de Deus, que é aquele que desce da kênose, da descida, que supõe, portanto, mudança. E aí nós temos o versículo 14, que vem do livro de Números 21, 9.
Qual é a realidade de Números 21, 9? O povo já tinha caminhado, né? Já tinha feito uma travessia e está cansado, desanimado, de cabeça baixa. O texto diz que ele não tem mais fôlego, ele não suporta mais, ou seja, é uma realidade que humanamente é insuportável. Eles já estão, e aí eles começam a brigar entre eles, né? A situação chegou no momento que começa a brigar. E o texto diz: o povo não suportou a viagem. E aí eles começam a questionar o coitado do Moisés e falam: olha, você tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto? E essa porcaria dessa comida nojenta, desse maná que vem nos dando. E começa a reclamar. Né? Como dizia papai, desgraça meia é besteira. Quando vem, vem inteira. Aí aparecem umas cobras, né? E começa a picar o povo inteiro. Aí o povo começa a ficar no desespero terrível. E aí suplica a Moisés e Deus manda fazer o quê? Pode mudar? Deus manda fazer uma serpente, ou seja, o símbolo da morte, uma serpente morta, para que o povo tire a cabeça de baixo e olhe para o alto, e lá encontrará a cura e encontrará a salvação. Ou seja, nessa realidade insuportável, deve olhar para o sinal da morte e descobrir aí cura e vida. E aí ele diz, também o Filho do Homem será elevado, né? Será elevado na cruz. E aí nós temos que a única forma de viver renascido é a cruz. Mas o que significa a cruz para nós? Né? Nós religiosos colocamos cruz em tudo que é raio de lugar, né? Até colocamos no nosso próprio peito. Mas o que é contemplar a cruz como sinal de esperança? E aí ele fala a frase de Deus, né? Deus amou o mundo a ponto de dar de presente, não é entregou no grego, ele deu de presente o seu Filho unigênito. E aí, portanto, nós temos aí um Deus que nos amou no passado, nos dá de presente o seu Filho, e aí é necessário uma mudança de mentalidade. Então, o madeiro da cruz será o sinal da nossa salvação. Então, a única forma de vivermos renovadas e renovados é doando a vida. Ou seja, a vontade de Deus não é que a gente se acabe, não é o sofrimento, não é a morte, mas a vida abundante que vem da cruz. Pode passar? Então, é necessário tomar uma decisão livre, ou seja, que essa decisão é uma realidade extraordinária, mas é dramática. Ou seja, optar por um Cristo crucificado e ressuscitado. E é da cruz que ele nos salva, e essa é a nossa esperança. E aí vem o versículo 16 que une: tanto amou todos e vida eterna. Ou seja, o Deus totalmente nosso, né? A gente fala Deus totalmente outro. Não, Deus é totalmente nosso. Ele se revela como um dom e une realidades diversas. Deus, amor e mundo. Ou seja, Deus amou, não é uma promessa que ele dá, é uma realidade. E não por nossos méritos, ele nos amou gratuitamente. Pode passar? E aí Deus espera que o ser humano possa dar um passo além, ou seja, ele aponta para a eternidade diante da humanidade, da cruz e da morte. E mostra que nós somos a exegese de Deus na história, nós somos essa releitura contínua da vida de Jesus. Nós somos esse relato vivente de um Deus que se esvazia. Porque não existe, gente, cristianismo sem cruz. Né? É isso que Jesus nos coloca. Mas a cruz não é sinal só de mal e violência. A cruz é sinal de esperança. Bem, se a gente olhar as três cenas de Nicodemos, a gente encontra o Shema Israel.
né? Ou seja, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a sua força. Então, a primeira aparição é com todo o seu coração. Ou seja, não basta decifrar os sinais da presença de Deus. É necessário aderir a Jesus com toda a sede de nossas decisões, com o coração. E aí supõe, portanto, a conversão. A segunda aparição, gente, é justamente no amarás o Senhor teu Deus com toda a sua vida, com sua alma, com toda a sua mente. E aí é João 7, 40, 53, na festa das cabanas, que é a festa da provisoriedade, ou seja, tudo é provisório nessa festa. E Jesus fala, o povo se divide, alguns falam que ele é um profeta, outros que ele é o Messias, e os guardas falam que ele é a palavra encarnada, que ele diz: ninguém jamais falou como esse homem. Pode passar? E aí Nicodemos pede para o sinédrio escutá-lo por causa das visões deturbadas do messianismo, fechado aquilo que era previsível. E aí nós temos aí um messianismo reducionista. Bem, o Messias de Jesus, porque fala, bem, esse homem da Galileia não pode ser o Messias. Então, o messianismo de Jesus, ele escandaliza por ser humano, um simples ser humano, vindo de uma região à margem, ou seja, ele vem da Galileia. Portanto, é necessário uma mudança de mentalidade, uma escuta, um ter paciência com os processos. E aí vem a grande pergunta para nós, né? O que significa seguir, nesse momento, Jesus, humano que é Messias e Filho de Deus? Ou seja, como reler nossa vida religiosa à luz do messianismo de Jesus e do mistério pascal? Porque é aí que nasce a nossa vida. Né? Às vezes a gente procura tantas estatísticas, né? Tanta coisa para analisar nossas dificuldades, mas o ponto de partida que Jesus nos coloca é o mistério pascal. Bem, terceira cena, já estou acabando. Amarás o Senhor Deus com toda a sua força. Na Bíblia não é a força física, é o dinheiro, o poder aquisitivo. Né? Amar ao Senhor teu Deus com todo o seu dinheiro, né? Com poder aquisitivo, que é de doar. E aí vem João 19, 39, que vai sepultar Jesus, Nicodemo vai sepultar Jesus durante o dia, já não é mais à noite. E aí a quantidade de perfume que ele traz é somente para sepultar um rei. Né? Uma pessoa comum não precisaria toda aquela quantidade de mirra que Nicodemos traz. E aí ele passa das trevas para a luz. Bem, ele aceita Jesus e sabe que ele não somente veio da parte de Deus, mas sua origem é, portanto, divina. Ele não foi só mensageiro, ele é o Filho de Deus. E assim ele se torna sentinela da esperança no sentido de antecipar a aurora. Ele está diante de um corpo sem vida de Jesus, um corpo completamente entregue, né? Um corpo totalmente exposto, vulnerável, frágil. Eu já fui enfermeira na minha vida e nós sabemos o que é um corpo morto. Né? A gente sabe, no corpo, né, no morto, você vê a dor, você vê as feridas, você vê o quanto foi profunda determinada realidade. Então, antes de passar para a ressurreição, é muito necessário contemplar esse momento do sepultamento. Contemplar esse corpo completamente vulnerável que está na mão desse Nicodemos e de José de Arimateia. E aí, mas pela quantidade de especiaria, eu já falei, ele vê em Jesus, nesse corpo morto, ele anuncia já a ressurreição. E aí nós temos Nicodemos e José de Arimateia, que são esses parteiros do novo, parteiros da esperança. Pode passar?
Então, compreende o que significa ir além dos sinais e preparar a hora do nascer de novo do alto, da ressurreição. Não mais sozinho na calada da noite, mas com Nicodemo, com José de Arimateia, que também terá que fazer o seu caminho, o seu processo. Porque diz lá que ele é discípulo às escondidas. Não existe, gente, discípulo às escondidas. Porque todo discípulo deve ser missionário, ou seja, falar da boa nova do reino abertamente, ousadamente, com parresia, livremente, desveladamente. Porém, nessa cena já existe um nós, no processo de Nicodemos. Então, Nicodemos, assim, é a sentinela da esperança, aberto para um vindouro, para um porvir, acreditando na esperança da manifestação do reino diante do corpo morto de Jesus. É aquele que acredita, que espera, crê na realidade, pois é capaz de olhar a morte e perceber nela desvelar a vida. Olhar a morte e ver uma realidade prenha de futuro. Nicodemos é esse homem com alvo, com escopo, finalidade, porque tem esperança, pois somente ela é capaz de formar um horizonte de sentido, que confere à ação um propósito, uma orientação. Porque a gente pode estar desorientado, mas o foco é claro para nós. Eles, diante da morte, nutrem sonhos diurnos, tendo presente que o nascer de novo, o recomeçar, não é possível sem esperança. Somente a esperança nos permite recuperar a vida, que é mais do que sobrevivência. Ela estende o horizonte do significativo, que revitaliza a vida. A esperança nos presenteia com o futuro. Somente na esperança estamos a caminho, pois ter esperança significa olhar longe, olhar para o futuro. A esperança representa sempre um movimento de busca, por isso ela avança no não trilhado, no aberto, no que ainda não é, indo além do que já existe. A esperança é grávida do imprevisível, do inusitado, e a esperança é aquela que desbrava caminhos novos. Por isso, ser sentinela da esperança em tempos de travessia é renascer pela água e pelo Espírito, retornar ao nosso batismo. E assumir o mistério pascal, a kenosis, o sinodal como estilo de vida, não são atividades. Confiando no imenso amor de Deus. Porém, é necessário contar com os incalculáveis, com o novo, com as possibilidades contra toda probabilidade, com a esperança contra toda a esperança. Como Deus que nos salva, nos liberta a partir da total impotência. Essa é a lógica de Deus. E isso fala o meu pai São Paulo e 1 Coríntios 1:26. Ele diz, olha para nós, comunidade, não tem nenhum grande nobre, não tem nenhum inteligente demais, nenhum gênio, mas Deus escolhe o que não é para confundir quem é. Deus escolhe a fragilidade para confundir aquele que tem poder, que tem potência, que tem autoridade. E aí, ser peregrino da esperança, é necessário essas palavras. Seja, tempo de travessia, gente, é um tempo de kairós. E aí é necessário ser sentinela da esperança na kenosis, na koinonia, que é a comunhão e a participação, e na diaconia, que é estar constantemente em missão. Muito obrigada.